O turismo ferroviário paulista está de volta aos trilhos. E desta vez com um propósito, visão e a força de quem acredita no futuro. Quando o governo do estado lançou o programa de turismo ferroviário, deixou clara uma mensagem inspiradora: transformar o transporte ferroviário em uma experiência única. Uma experiência capaz de conectar regiões, revelar paisagens, valorizar o patrimônio e resgatar a memória viva que moldou São Paulo ao longo das décadas. Hoje, quase uma dezena de trechos já está em operação, incluindo o Expresso São Paulo-Paranapiacaba. E esse movimento vai muito além do turismo. Ele fortalece a economia, impulsiona comunidades, movimenta hospedagens, bares, restaurantes e atrativos. Um ciclo que beneficia quem vive, quem visita e quem acredita no potencial do nosso estado. Diversas secretarias caminham juntas nessa jornada. Transportes, turismo, cultura e parcerias unem forças para recuperar estações históricas, criar circuitos temáticos, preservar museus ferroviários e construir, até 2033, a maior rede de turismo ferroviário do Brasil. As ferrovias contam parte essencial da história do nosso desenvolvimento. Foram protagonistas da industrialização, da agricultura, da ligação entre cidades e da vida de milhões de pessoas. E agora, voltam a ganhar o destaque que merecem. Voltando a movimentar sonhos, voltando a inspirar olhares, voltando a unir tradição e futuro. Para entender a importância desse movimento e mergulhar ainda mais nesse universo, o Papo 39 apresenta uma conversa especial com Fábio dos Santos Barbosa, doutor em turismo, especialista em turismo ferroviário, presidente da ANPF Sorocabana e presidente do Conselho Deliberativo da Ametur. Será uma oportunidade única de conhecer histórias, visões, caminhos e possibilidades que mostram por que o turismo ferroviário está, mais do que nunca, no rumo certo. Venha com a gente. O futuro já está partindo da próxima estação. Muito boa noite, senhoras e senhores, amigos que acompanham o trabalho de jornalismo independente do Canal 39, a Revista 39 Digital. Nós estamos pelo YouTube, Canal 39 Turismo, com mais um convidado para mais uma live do Papo 39, a sua informação sem complicação. Nós estamos aqui, vocês estão vendo aí já, o Fábio Barbosa. Fábio Barbosa, boa noite, quem é você? Olá, Marcos, tudo bem? Obrigado pelo convite, boa noite a todos. Sou Fábio Barbosa, sou especialista aí na área ferroviária. Eu trabalho com turismo ferroviário, sou agente de viagens. Recentemente fiz já fiz a minha dissertação de mestrado, recentemente a minha tese de doutorado em turismo ferroviário. E tenho trabalhado já há alguns anos na área da educação, com consultoria ferroviária, enfim, e hoje o foco principal é na parte de turismo ferroviário, tanto na parte de consultoria quanto na parte de comercialização de passeios turísticos ferroviários pelo estado de São Paulo e outras localidades fora do estado também. Fábio, nós vamos fazer um passeio pelo programa do Turismo Ferroviário do Estado de São Paulo, que é um programa bastante abrangente. Nós estivemos no lançamento desse programa e você também esteve. Você está envolvido, inclusive, com as perspectivas e as pesquisas elaboradas para a consolidação desse programa de turismo ferroviário, inclusive com o lançamento daquele passaporte do turismo ferroviário paulista. A primeira pergunta que eu lhe faço, a que está aí na tela também, é a seguinte: qual é a sua avaliação do programa do turismo ferroviário paulista? Bom, o programa de turismo ferroviário, ele foi um programa aí implementado, construído em várias mãos, e ele envolvendo aí as entidades de preservação ferroviária, de turismo ferroviário, operadores e agências de turismo que trabalham com turismo ferroviário. Além da iniciativa privada, também houve a participação direta do governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Viagens e Turismo do Estado,
e além de outras secretarias, como a Secretaria de Parcerias e Investimentos, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Transportes Metropolitanos e a própria Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. Foi lançado ficou praticamente um ano de trabalho com todas essas equipes, e aí em novembro de 2024 o programa ele foi lançado. Foi lançado dentro de uma proposta que foi criada para que a gente desse um norte para o sistema ferroviário focado no turismo ferroviário no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem mais de 5 mil quilômetros de ferrovia, boa parte dela está em desuso, inativa, e isso tem sido procurado a ser aproveitado aí para atividade turística. Dentre um dos trechos que eu posso citar que serve como exemplo real do que aconteceu, que já vinha acontecendo esse processo, independente do programa de turismo ferroviário, é o Expresso Mantiqueira, que é o trem turístico que circula na cidade de Cruzeiro, São Paulo, no Vale do Paraíba. Então, esse trem ele começou agora no mês de julho, ele está ainda no momento ainda de teste de público, ainda precisa de material rodante, e uma vez por mês, um final de semana por mês, esse trem ele circula na cidade de Cruzeiro. É um trecho inicial de 6 a 7 quilômetros, e que vai até Rufino de Cruzeiro a Rufino de Almeida, e a intenção da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que é a entidade responsável pela implantação do trem, que é o mesmo operador que opera o trem de Passa Quatro, São Lourenço e o trem de Guararema, a intenção é que chegar em breve na cidade de Cruzeiro, ou melhor, da cidade de Cruzeiro chegando até a cidade de Passa Quatro. Só que para isso ainda precisa transpor ali a Serra da Mantiqueira, precisa fazer toda a recuperação da via férrea, e é um processo ainda que vai levar um período aí de médio a longo prazo ainda. Mas já há uma participação direta do governo do estado com o apoio da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a Prefeitura de Cruzeiro, aí na aquisição de dormentes. Mas o investimento total hoje que está sendo feito financeiramente está sendo feito pela Associação Brasileira. Então, esse é um exemplo de fato que está acontecendo. Foi um projeto que foi colocado dentro do programa de turismo ferroviário, ele já vinha acontecendo, né? Mas outros programas, outros projetos que estão dentro do programa, por exemplo, o trecho de Sabaúna. Sabaúna, inclusive, Sabaúna é um distrito turístico ali de Mogi das Cruzes, que está próximo ali do trem turístico de Guararema, e hoje existe duas possibilidades do trem turístico chegar até o distrito de Sabaúna, na estação de Sabaúna, onde tem o Museu Ferroviário da Associação Nacional de Preservação Ferroviária. Esse projeto ele está também dentro do programa de turismo ferroviário. Há anos ali a comunidade local, a Associação de Preservação vem trabalhando para que esse projeto aconteça. Hoje, o que falta é um dos menores investimentos que o governo do estado pode fazer ali financeiramente. É a construção do desvio ferroviário em Sabaúna. Esse desvio ferroviário, ele gira em torno, não chega a R$1 milhão para ser colocado, e dentro do projeto, a gente até colocou ali numa proposta, uma gordura, porque a gente não sabe quando de fato pode acontecer, mas cerca de R$2 milhões, porque aí precisa fazer também, ali, além do desvio ferroviário, tem a recuperação da plataforma, do entorno, parte de segurança, então a gente estima aí um valor de R$2 milhões. E já há uma movimentação da Associação Nacional de Preservação Ferroviária, junto com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, governo do estado, o próprio deputado deputado estadual Marcos Damasio tem encaminhado isso, intermediado isso junto à Prefeitura de Mogi das Cruzes e o governo do estado, CPTM, Secretaria de Transportes Metropolitanos, para que esse trem chegue até lá. É claro que num projeto em conjunto com a MRS Logística, porque a MRS Logística ela é detentora daquela malha ferroviária, onde passa ali o trem de celulose que vai até a cidade de Jacareí. Enfim, existem tantos outros projetos nesse programa que pode beneficiar vários municípios. Fábio, há bastante tempo, eu diria até, foi até no século passado,
Eu ouvi uma vez no Jô Soares 11h30, se não me engano, uma afirmação dele. Ele estava entrevistando um especialista em turismo ferroviário da Europa, e ele afirmou que ele não via e não acreditava inicialmente no potencial do turismo ferroviário brasileiro. Então, a nossa pergunta agora é exatamente a respeito disso. Como você vê o turismo ferroviário de hoje e o que existia antigamente no Brasil? De forma conceitual, eu diria que o turismo ferroviário de antes era muito menos do que nós temos hoje. O que nós tínhamos anteriormente, que nós não temos hoje, né, colocando nessa ordem, é o turismo, o turismo não, as viagens de longo percurso que existiam de São Paulo para o Rio de Janeiro, São Paulo para o interior do estado, daqui saindo de São Paulo até, por exemplo, Presidente Epitácio, Panorama, Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul. Nós tínhamos trens que circulavam pelo Brasil, né? Então, esses trens, por exemplo, que eram trens de longo percurso, eram trens regulares, que eram mantidos pela FEPASA, a Ferrovia Paulista, pela Rede Ferroviária Federal. Então, você tinha trens que saíam de São Paulo e ia de norte a sul do país, né? Claro que você tinha aí várias baldeações que você tinha que fazer, mas muita gente já praticava atividade turística, pegava o trem para fazer as suas viagens e fazia turismo também, mas não era necessariamente um trem turístico. Dos trens turísticos que nós temos hoje, que já funcionam há cerca de 40 anos, é o trem de Campinas a Jaguariúna, que é um trem que funciona com máquinas a vapor, máquinas a diesel, um trajeto de 25 quilômetros. Um outro trem turístico muito famoso, que era operado pela própria Rede Ferroviária Federal, era o trem que faz o trajeto de Curitiba a Morretes. Até então fazia-se Curitiba até Paranaguá, e desde 1997 a Serra Verde Express é a operadora desse trem turístico que faz de Curitiba até Morretes. É um dos trens mais icônicos, mais bonitos paisagisticamente que nós temos no Brasil. Então nós já temos o trem turístico, como também lá de São João del Rei, a Tiradentes, que era um trem turístico operado pela Rede Ferroviária Federal e que hoje está na mão da iniciativa privada também. E continua esses trens. Mas desde então, quando as linhas foram desestatizadas, né, nos anos 90, passou para a iniciativa privada, que acabou com os trens de longo percurso e ficaram só a carga, o que aconteceu? Vários trechos ferroviários ao longo desses últimos praticamente 30 anos, linhas foram abandonadas ou estão em desuso. E muitos pequenos trechos ferroviários começaram a ser utilizados por trens de turismo, né, para o turismo ferroviário, o trem turístico, enfim. Então, nós temos trajetos hoje que está sendo trabalhado no trecho de Paraguaçu Paulista, que é um trajeto de 10 quilômetros, que vai até Sapezal. É um trem que a Prefeitura de Paraguaçu Paulista tem trabalhado numa linha que está subutilizada hoje, inclusive eles estão nesse momento com a reforma da locomotiva, mas eles já faziam esse trajeto de 10 quilômetros, operado pela Prefeitura. Há um projeto que está saindo do papel agora também, da Prefeitura de São Roque, né? A Prefeitura de São Roque, em parceria com a Associação Nacional de Preservação Ferroviária, Sorocabana, ela está implantando o trem turístico, e nós tivemos uma ótima notícia do governo do estado, que faz parte do programa de turismo ferroviário, que é o trajeto o trajeto dentro de São Roque, que é um trajeto de cerca de 25 quilômetros, que o governo do estado, através da CPTM, passou para a prefeitura. Aí o governo do estado, com o novo projeto agora do trem intercidades, o TIC Trens, enfim, ligando São Paulo a Sorocaba e vai passar por São Roque. Então, houve uma audiência pública onde parte do trajeto ele vai ser utilizado para esse trem. Então, o trem turístico de São Roque ele não vai fazer faria a longo prazo 25 quilômetros, a implantação dele, mas hoje estamos garantidos aí com um trajeto de pelo menos 5 quilômetros em que esse trem que vai ligar com Sorocaba não vai passar aqui. Então, mantém dentro do programa de turismo ferroviário e o programa do governo do estado que chama São Paulo Subtrilhos também, mantendo o TIC Trens, que é
vai a leilão o ano que vem o trajeto para construção, usando parte da ferrovia aqui em São Roque, e a outra parte mantém-se o trem histórico, que é de bitola diferente, que é a bitola que já existia aqui da antiga estrada de ferro Sorocabana. Então, hoje nós temos a máquina a vapor e uma vez por mês esse trem já funciona. Nós temos um museu ferroviário, temos um trabalho muito bacana com artesanato local aqui da estação, né? Temos a parte de alimentos e bebidas na estação. Enfim, o trabalho está sendo feito de forma bastante interessante. Então, o que temos de turismo ferroviário, na verdade, hoje, é muito mais do que nós tínhamos no passado, e isso vem crescendo com projetos que estão acontecendo. O turismo ferroviário de hoje, como você disse, ele está sendo fundamentado principalmente naquilo que já existia de patrimônio, já existia de história, e a reativação desses trechos históricos, a preservação do material rodante, a preservação da própria memória da história da ferrovia, seria, digamos assim, seriam componentes capazes de realmente trazer para a cidade, para a região, o maior número de turistas, porque, na verdade, Fábio, todo mundo, pelo menos até a nossa história de idade, nós temos aquele sentimento de ter andado de trem, né? Ou ter trabalhado numa ferrovia. Essa preservação, o resgate do material rodante, contribui bastante também para a conformação do turismo ferroviário? Sem dúvida. Um dos projetos que eu particularmente tenho trabalhado, até mesmo serviu como dentro da minha tese de doutorado também, é a importância do trem turístico para o desenvolvimento local, porque muitos são beneficiados. Então, quando a gente abre um trajeto ferroviário, eu vou trazer um exemplo que eu estudei a fundo também, que é o trajeto de São Lourenço, no sul de Minas Gerais. Então, de São Lourenço, esse trem ele faz um trajeto de 10 quilômetros, de São Lourenço até Soledade de Minas. Quando foi inaugurado esse trem, Soledade de Minas, uma cidade muito pequena, que não tinha turismo, e a atividade principal econômica ali é rural e comércio, o turismo ele veio acrescentar, ser acrescentado através do turismo ferroviário. Quando o trem turístico chegou lá, as comunidades foram preparadas, junto com a comunidade local, junto com as entidades, junto com a própria prefeitura local, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que é a detentora, que é a operadora do projeto. Eles incentivaram essas pessoas a criarem, ter artesanato, alimentos e bebidas. Para quê? Para receber aqueles turistas que nunca chegaram naquela cidade, que nunca foram naquela cidade. Então, as pessoas iam chegar ali na cidade e fazer o quê, se não tem turismo para fazer? Isso lá quando começou o trem, há mais de 20 anos atrás. No entanto, hoje, recentemente estive lá, a cidade está com uma outra, cara. A própria prefeitura criou ali, fez um receptivo local, fazendo praças que possam receber os turistas, estimulando o comerciante local, criando o empreendedor criando a sua pousada, pequenos restaurantes, os empreendedores da estação com as suas barraquinhas de artesanato, de alimentos e bebidas e tantas outras coisas. Então, isso estimulou bastante o desenvolvimento daquela localidade. E isso aconteceu através do turismo ferroviário. Um outro exemplo é Guararema. Guararema também tem lá a sua importância em relação ao turismo ferroviário, porque a prefeitura ela fez um acordo com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária para que o trem voltasse a funcionar naquela região para turismo, especificamente para passageiros, mas turismo, né? Não transporte regular. E a prefeitura se comprometeu a recuperar as estações e recuperar a Vila de Luiz Carlos. Isso foi muito positivo paisagisticamente, bastante interessante. O trem em Guararema começou com 140 pessoas, 140 assentos, hoje está com quase 300 assentos. E essas pessoas vão para a Vila de Luiz Carlos e elas consomem naquele espaço. Então, seja ali com alimentos, bebidas, artesanato e tantas outras coisas, né? A gente nunca deve esquecer que, é claro que a gente não pode ignorar a comunidade local. A comunidade local é extremamente importante para que aquela localidade tenha vida, né? E aqui em São Roque, por exemplo, é exatamente
o trabalho que está sendo feito pela Associação Nacional de Preservação Ferroviária. Para não confundir a sopa de letrinhas aqui, eu estou falando de duas entidades diferentes, a Associação Nacional de Preservação Ferroviária e a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que tem um histórico no Brasil inteiro de preservação e de turismo ferroviário. A Associação Nacional, ela é nova nesse segmento, tem 20 anos, mas ela está gatinhando, né, para a implantação do seu primeiro trem turístico, né, aqui na cidade de São Roque. E aqui na cidade de São Roque, o primeiro bairro que a gente vai levar o trem, que é onde nós temos condições em função do trecho da via férrea que existe, é até o bairro do Marmeleiro, ou São Rafael, que é conhecido também. Então, no Marmeleiro, que existia ali uma antiga parada, e tem uma grande pedreira que também foi passada, a CPTM passou para a prefeitura, e isso tudo já está sendo trabalhado com a prefeitura para criar ali um parque, né? E além da própria comunidade, que já começa a ser preparado para receber o turismo, da mesma forma que foi feita lá em Soledade de Minas. São Roque é uma cidade turística, Soledade não era uma cidade turística, só que São Roque hoje tem quase 100 mil habitantes, e nós estamos falando de um bairro que tem cerca de 2, 3 mil habitantes, em que nós queremos levar o turismo ferroviário, e que ali não tem atividade turística de uma forma geral, né? Então, ali a gente vai estimular o artesanato, alimentos e bebidas, atratividade turística, pousadas, enfim, para que as pessoas empreendam e recebam os turistas naquela localidade também. Além disso, nós temos a Estrada do Vinho na cidade de São Roque, e que o trem também terá a oportunidade de fazer essa ligação, né? Dentro do trajeto que não será utilizado aí pelo novo trem que liga São Paulo a Sorocaba pelo governo do estado. Fábio, você falou, desenhou, deu um passeio legal quanto à importância da cultura, a importância da tradição e a importância até dos planos de cidade ou dos planos regionais para que isso aconteça com uma abrangência de inclusão social, inclusão até mesmo no mercado de trabalho das pessoas. Agora, como você vê essa inclusão também como foco da integração entre as políticas públicas e a iniciativa privada? Se a gente considerar hoje de que o poder público ele tem procurado, de uma forma geral, parcerias, né? Porque a gente tem que... Eu entendo, né? E que não é da competência do poder público querer fazer coisas que é de responsabilidade da iniciativa privada. E a iniciativa privada também tem que entender que nem tudo depende do poder público. Muitas vezes, nós que somos do turismo, eu como agente de viagens, eu não posso ficar dependendo da prefeitura fazer coisas para que eu, né, crie os meus produtos turísticos. Eu tenho que ir atrás das oportunidades que existem e criar os meus produtos. Então, eu tenho que criar os meus roteiros, seja com trem, seja rodoviário, seja de bicicleta, seja a pé, mas eu tenho que criar o meu produto, eu tenho que... Ou seja, a partir do momento que a iniciativa privada começa também a fazer um movimento para que a coisa aconteça, ao mesmo tempo, a prefeitura ela vê, opa, aquele segmento está crescendo, aquele segmento está melhorando. Poxa, vamos apoiar aquele segmento. É o que está acontecendo aqui na cidade de São Roque, é o que está acontecendo atualmente lá na cidade de Mogi das Cruzes em relação ao trem, porque o poder público, nesse momento, começou a ver a importância de um trem que há mais de 20 anos a gente precisa de investimento lá na estação ferroviária de Sabaúna, né, no município de Mogi das Cruzes, e o poder público, com um simples exemplo, se precisa de colocar uma chave, um aparelho de mudança de via que custa R$1 milhão, né, o que custa isso com uma prefeitura que tem uma arrecadação de 2, 3 bilhões de reais, né, no caso de Mogi, por exemplo, né? É simples, porque às vezes, e aí falando de vários municípios, às vezes os municípios estão tão empenhados em fazer festas e festas, que gastam milhões, e às vezes não é nem de parcerias, nem de empresas, às vezes é do próprio tesouro do município. Faz um evento de final de semana, gasta milhões ou algumas centenas de milhares de reais num único final de semana para ter aquela movimentação local na cidade, e esse dinheiro ele não tem retorno. Claro que vai ter a movimentação interna da cidade, as pessoas vão beber, vão comer, vai ajudar o comércio local, isso sem dúvida, né? Mas a partir do momento que você coloca lá um desvio ferroviário, lá no município de Mogi das Cruzes, no distrito de Sabaúna, e que a partir daquele momento que tiver o desvio ferroviário,
o trem turístico, o expresso turístico da CPTM, do governo do estado de São Paulo, que sai da Estação da Luz, ele não precisa ir mais até a estação Estudantes em Mogi das Cruzes, ele pode ir direto para Sabaúna. E aquela comunidade vai receber 350 passageiros, né, e que vai mudar toda a configuração daquela comunidade. E é dinheiro novo chegando na cidade. E é esse mesmo dinheiro que vai ajudar a associação, que vai ajudar a comunidade a arrecadar recursos para a recuperação, por exemplo, do bem ferroviário, ou seja, da estação, melhorias do museu, a recuperação de material rodante, na preservação ferroviária. E além do próprio comércio local, os empreendedores locais que vão começar a criar outros atrativos, né? Então, existe essa máquina da cadeia produtiva do turismo que faz com que aquela economia local se desenvolva. E isso, no trem turístico, vai acontecer todo final de semana. E isso que tem que ser enxergado para o poder público. Às vezes gasta milhões com eventos e por um atrativo que vai trazer recurso todo final de semana ou todo mês numa arrecadação para a cidade, ainda não conseguiram entender isso, alguns. Interessante. Aliás, esse é o protagonismo da iniciativa privada, né? Você deixou bem claro que, infelizmente, é o que acontece de modo geral. Às vezes, o gestor público investe milhões ou investe dinheiro na realização de eventos que são sazonais ou não, e que não tem aquela garantia de trazer para a cidade o público que o empresariado deseja. Então, eu sempre digo que, nas minhas escritas, nas minhas falas, que é importante que o empresário, de qualquer segmento do turismo ou não, entenda que o negócio dele é o melhor negócio da cidade. Ele precisa acreditar nisso. E pensando nisso, Fábio, como é que você vê, então, essa relação da governança local e todos os segmentos, inclusive os conselhos, principalmente de cultura e de turismo, como você vê essa relação, eles enquanto intermediários entre governança e sociedade civil e iniciativa privada? Onde que fica, por exemplo, onde que ficam Contur e Conselho de Cultura nesse patamar? Os conselhos municipais de turismo, conselho estadual, as governanças locais de uma forma geral, têm fundamental importância nisso. Eu vou dar um exemplo dos MITs, né, dos municípios de interesse turístico, das instâncias turísticas, que são municípios que recebem do governo recursos para investimento em turismo, e na grande maioria, na infraestrutura turística. E os conselhos municipais de turismo, eles têm a grande responsabilidade da destinação desses recursos. Então, projetos como esse, já que nós estamos falando de turismo ferroviário, volto a dar o exemplo de Sabaúna, lá em Mogi das Cruzes. O primeiro recurso de MIT do município de Mogi das Cruzes, quando recebeu o título de MIT, no ano de 2017, foi para a recuperação da estação ferroviária de Sabaúna, para o projeto do turismo ferroviário, que era o museu ferroviário. Já tinha o museu, a estação foi toda recuperada. E é claro que outros municípios já utilizaram os seus recursos também para as estações ferroviárias, também para outros equipamentos ferroviários. Então, existem recursos, como também instâncias turísticas, é um grande exemplo de turismo ferroviário que saiu, assim, algo inédito para a gente dentro do poder, tanto do poder público e iniciativa privada, o consórcio entre as prefeituras de Itu e Salto, que lá ainda no final dos anos 10, aqui da 2012, 2010, mais ou menos, enfim, mas só em 2021, se eu não me engano, 2021, que foi 2020 ou 21, estou lembrando agora, mas acho que 21, que foi inaugurado o trem turístico, o trem da República, entre Itu e Salto Itu, hoje mantido pela iniciativa privada. Mas o curioso é que o dinheiro que foi utilizado, o recurso que foi utilizado, foi do DADTUR, que até então era o DAD, né? Que é do governo do estado, que foi repassado por direito, né, dos municípios que são instâncias turísticas. Foram mais de 20 milhões, se eu não me engano, utilizados para recuperação, para construir, olha só, para construir uma linha férrea. Não tinha trilho. Foi utilizado parte do leito ferroviário que existia da Companhia Ituana de Estradas de Ferro. E fizeram a construção e a reconstrução das estações, a recuperação das estações,
construção de oficina, construção de girador para as locomotivas, enfim. Hoje a iniciativa privada entrou no leilão, numa concorrência, hoje está lá operando a Serra Verde Express, a mesma empresa que opera o trem turístico de Curitiba, né? Então, hoje operam com uma linha exclusiva para turismo, que eles têm a possibilidade ali de operar todos os dias o trem turístico. Desde que tenha demanda, eles operam o trem, né? Então, esses recursos todos que foram passados pelo DARD foi aprovado, passado e é obrigado hoje, né, pela lei aí dos MITs, das instâncias, enfim, tem que ser passado pelos conselhos municipais. Então, a iniciativa privada que hoje, na sua grande maioria, estão nos conselhos municipais, porém, e que também é a recomendação do Conselho Estadual de Turismo, que os conturos tenham mais de 50% da iniciativa privada dentro do conturo. E não fazer aqueles projetos que os prefeitos querem, mas fazer os projetos que a iniciativa privada dentro dos conselhos municipais decide o que é bom para a sociedade. E bom também para o município, bom também para a prefeitura, né? Então, isso em conjunto é aprovado e depois mandado o projeto para o Conselho Estadual, mandado para o governo do Estado, né? E que aí passa por outras instâncias internas, enfim, para aprovação e liberação desse recurso. Então, os conselhos municipais são fundamentais, aí, além das próprias entidades de turismo dos municípios também, e do próprio Estado mesmo. Você deixou bem claro a respeito da responsabilidade dos conselhos, principalmente o Conselho Municipal de Turismo, e é bem por aí, porque ele é protagonista também na formatação do plano diretor de turismo, na pesquisa de demanda, na elaboração, inclusive na avaliação dos projetos a serem ou não apresentados ao DADETUR para os repasses de recursos do Estado. E, nesse caso, Fábio, seria também um caminho entre o contor e a sociedade civil e a governança do município, mesmo porque, pela lei atual, pelo modelo de lei adotado pela Secretaria de Turismo e pelo próprio Grupo de Apoio aos Municípios Turísticos, que é o GANT, foi estabelecido 2/3 para a representação da iniciativa privada e sociedade civil e 1/3 da governança da gestão pública. Nesse caso, como você avaliaria e como você recomendaria para todo esse elenco de protagonistas os principais projetos em andamento e como eles devem ver, qual a leitura da sociedade civil, principalmente, quanto a esses, digamos assim, destaque 3 principais projetos que estão em andamento, talvez ainda não concluídos, que deveriam merecer bastante atenção, principalmente dos conselhos. É muito específico, né, essa pergunta, porque depende muito do que os municípios, né, quais são os projetos que estão ali em andamento, né. O que eu posso dizer para você, aqui na cidade de São Roque, por exemplo, a gente pontuou isso numa reunião dentro do plano diretor de turismo da cidade, e que seja observado algumas ações, obviamente ali dentro do que interessa em relação ao turismo ferroviário, na recuperação, por exemplo, de uma estação ferroviária que está antiga, com muita história aqui na cidade, que é a estação ferroviária de Canguera, e que fosse colocado dentro de um plano de obras, mas projetos ainda que tem que ser discutido, né, dentro do município, dentro do Conselho Municipal, para que a gente recupere essa estação, bem como uma outra estação que nós temos aqui, que completou esse ano 150 anos, que é a primeira estação de São Roque. Ela está inteira ainda, com algumas pequenas características dela que foram alteradas, umas coisas simples. Era uma estação simples da antiga Estrada de Ferro Sorocabanas, e que nós temos a intenção aqui no município de fazer um grande museu ferroviário, com ferromodelismo, com restaurante, uma oficina escola ferroviária do lado da estação, algo muito bacana, que não necessariamente precisa ser com recursos do DADTUR, que precisa ser recurso da prefeitura, mas que pode ser feito em conjunto com a iniciativa privada. Então, eu acho que cabe a cada município, né, a cada conselho municipal, definir quais são os seus projetos estruturantes das cidades em relação à atividade turística, o que é mais importante.
onde tem trem, se é interessante, há viabilidade para se pensar num projeto turístico, colocar ali um trem turístico para funcionar na recuperação, e ainda que não tenha um trem turístico, mas que tenha uma estação que dá para criar um museu ferroviário, faz parte do programa de turismo ferroviário. O turismo ferroviário não é só trem turístico. O turismo ferroviário também são os museus, é a memória ferroviária, tudo isso que está sendo preservado. Lá em Cruzeiro, por exemplo, além do trem turístico, há um grande projeto para fazer o poder público ajudar a Associação Brasileira a fazer o Museu Ferroviário. Porque hoje o maior acervo ferroviário do Brasil, de várias ferrovias, estão em Cruzeiro, que foi levado para lá, né? Então é claro que, no meu ponto de vista aqui, esses recursos e defender no nosso setor, no turismo ferroviário, há muitos recursos que a gente pode buscar, inclusive os recursos de leis de incentivo à cultura, que a gente pode buscar também. Essa é a grande vantagem que nós temos, porque nem tudo na atividade turística a gente consegue recursos, mas quando você tem o apelo cultural, histórico, né, que é o caso da preservação ferroviária, do turismo ferroviário, a gente tem essas oportunidades para a gente buscar. E, enfim, então hoje, em relação aos projetos dentro do programa de turismo ferroviário do Estado, eu enxergo como projeto prioritário de curto prazo a serem investidos. Sabaúna, a gente está falando de R$2 milhões. Depois nós temos São Roque, que é um projeto com menos de R$4 milhões, que nós temos que construir uma ponte ferroviária e a recuperação de parte do trecho ferroviário. E, sem dúvida, que continue sendo feito aí o investimento lá em Cruzeiro, que esse é um dos projetos que mais precisa hoje do governo do Estado para avançar a subida da serra. E outros projetos, como o trem da Perus-Pirapora, por exemplo, o trenzinho turístico da Perus-Pirapora fica no Parque Anguera, que é um recurso pequeno, também cerca de R$2 milhões, e o trem dos operários em Sorocaba, que com R$6 milhões eles conseguem terminar o trecho ferroviário deles também. Um dos grandes itens, ou, digamos assim, pontos chaves desse turismo ferroviário, na verdade, é quanto ao conforto. Logicamente, você vai fazer um trem turístico, você vai buscar oferecer o mínimo de conforto. Nós já sabemos que existem trens cujos tem vagões que são vagões boutique, vagões restaurante, e em algumas outras localidades que não no estado de São Paulo já existe até o trem do forró, o trem musical, algumas coisas assim. Além do conforto, o ponto importantíssimo também é quanto à segurança. De todo esse resgate do modal ferroviário que está acontecendo no estado de São Paulo, quais os principais itens de segurança a serem observados pelos diversos projetos que estão em andamento? Bom, a questão da segurança, a gente tem vários tipos de trens aqui em São Paulo, a boa parte deles são trens a vapor, e quando a gente fala de trem a vapor, a gente está falando de uma panela de pressão com rodinhas, né? E precisa muito cuidado. Então, todos esses trens a vapor que estão operando hoje, todos eles são laudados, eles têm laudo de caldeira, tem que ter especialistas que fazem esse tipo de serviço para dar esse laudo, tem que ser um engenheiro, tem que obedecer às normativas aí da BNT. Isso é um dos principais pontos de segurança que a gente tem no caso das locomotivas a vapor. Mas, além das locomotivas a vapor, a via férrea, né, é um dos elementos extremamente de infraestrutura, a superestrutura que tem que estar em dia. Então, com documentação compatível com o tipo de trem que vai rodar. Se é um trem turístico, que a gente sabe que é um trem um pouco mais leve em relação ao trem de carga, um trem de passageiros que passem em velocidade alta, como, por exemplo, os trens da CPTM, hoje eles circulam a 90 km por hora. Eu não vou colocar eu não vou exigir aquele tipo de segurança daquela linha, por exemplo, por um trem turístico que roda a 18 km por hora, por exemplo, né? Mas a segurança, nós temos que atender às resoluções nas vias férreas, que são de concessão federal, a resolução da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que ali delimita todas as regras. E, anualmente, a agência faz ali a inspeção nessas vias. Ela faz a inspeção no material rodante. O que é o material rodante?
São as locomotivas, seja vapor, diesel, elétrica, são os carros é para passageiro, tem os vagões que são para carga, mas também há as ferrovias que têm os seus vagões que eles adaptaram, por exemplo, para levar bicicletas, levar motos. Todos eles têm que estar em dia, com segurança. Então, esses são os principais itens de segurança hoje para que um trem turístico venha a funcionar. Via férrea e material rodante compatível e atendendo aí às normativas técnicas aí da ABNT e da Agência Nacional de Transportes Terrestres. O Vale do Paraíba, Fábio, é bastante referenciado nos projetos dos roteiros de turismo, pelos agentes, pelos guias de turismo, por conta não só do turismo religioso, pelos tantos santuários que nós temos aqui, mas também pelo lado histórico, pelo lado cultural, pelo lado de natureza. A gastronomia do Vale do Paraíba é muito rica. Você acredita que, se não a médio prazo, pelo menos a longo prazo, haveria a possibilidade de uma integração tipo turismo, trens da capital até o fundo do vale? Já estão falando, inclusive, no trem dos Romeiros. Tem anunciado trem de alta velocidade também, que teria poucas paradas no vale. Você acredita que isso iria fazer, digamos assim, a mudança da cara turística das cidades de destino e também das cidades de apoio ao turismo? Acredito sim. Acho que todos esses projetos, quando se fala agora, na primeira parte falando dos trens regulares, dos trens de passageiros e não de trem de turismo. Então, trens como, por exemplo, o Ticket, né, os trens regionais de São Paulo, o projeto do Estado. Esses projetos, o primeiro projeto desse, ele foi lançado no ano de 2000, chamado Pitu 2020, que era os trens ligando São Paulo ao Vale do Paraíba até São José dos Campos, na época, São Paulo Santos, São Paulo Sorocaba e São Paulo Campinas. Passaram-se 20 anos, nada aconteceu, absolutamente nada aconteceu. Então, até 2020, nada aconteceu. O Pitu foi só um programa no papel. Mas todos os governos que entram, saem, sempre falam. Há cerca de 3 anos foi lançado o projeto do trem São Paulo-Campinas. Foi no final da gestão do governo anterior, a coisa estava avançando, mas por período eleitoral passou, e aí entrou o governo atual, conseguiram avançar, teve o leilão, e saiu do papel. Saiu do papel a empresa que pegou a concessão, que é um grupo rodoviário do país, que é o Grupo Comporte, entrou com um consórcio, ele tem 60% de participação, e mais a CRRC, que é a maior empresa ferroviária da China. E eles entraram com 40% e pegaram a concessão do trem que vai fazer São Paulo-Campinas. Na semana passada, eles já assumiram a operação do trem metropolitano até Jundiaí. E o ano que vem já começam as obras também. Então, é um projeto que está saindo do papel e queremos ver esse trem chegar. E aí você falou do Vale do Paraíba. Do Vale do Paraíba também tem esse projeto. Sorocaba tem. Sorocaba vai para leilão o ano que vem também para ver qual empresa que tem interesse em fazer a construção. Tudo é uma PPP. O Vale do Paraíba, parece que a extensão agora vai até Taubaté. E há, sim, o projeto de trem de alta velocidade, que há 30 anos a gente escuta falar isso. Eu, pelo menos, escuto falar isso. E tenho acompanhado na mídia, né, que a empresa, que o TAV, né, eles estão aí avançando com o projeto e querem aí, até 2035, esse trem de alta velocidade está funcionando também em São Paulo, Rio de Janeiro. Considerando esses trens, eu acredito que todos eles sem dúvida vão estimular bastante a atividade turística. Por quê? Imagina eu saindo da cidade de São Paulo, num trem de alta velocidade, e indo para o Rio de Janeiro, saio daqui 6 horas da manhã, vou chegar lá às 7h30 da manhã para ir para a praia, passo o dia inteiro na praia, tomo lá minha cervejinha, pego o trem e volto. 10 horas da noite eu estou na minha casa em São Paulo. Tá? Em 1h30, que seja em 2 horas. A movimentação de turistas nesse trajeto vai ser enorme. Até porque o trem eu chego 5 minutos antes, eu embarco com a minha mala e vou. O voo, né, a companhia aérea, você tem que chegar no mínimo 1 hora antes, e recomenda-se 1h30, 2 horas, para você fazer o embarque, espera lá quase 2 horas, depois tem taxiamento, mais 1 hora de voo até o Rio de Janeiro, você já perdeu aí 3 horas.
Fora que se você não descer no centro do Rio de Janeiro, em Santos Dumont, e tiver que descer lá no Galeão, você leva mais 1 hora para você chegar até o centro da cidade. Então você já perdeu 4 horas de viagem. Quer dizer, para você passar 10 horas na praia, você vai ter que ficar pelo menos 2 dias no Rio de Janeiro. E com o trem de alta velocidade, não. Além de você estimular o trem da fé, o trem dos romeiros, trem de um monte de nomenclaturas que já deram, porque esse mesmo trem seja ele o trem regional, ou seja ele o trem de alta velocidade, e eu tenho certeza que o projeto de alta velocidade vai parar, né, em Aparecida, porque é fundamental, você tem público para isso, né? Então o trem vai estimular, então vai aumentar a atividade em toda a região de uma forma geral. Mas o TIC Trens, por exemplo, esse do governo do estado, para chegar até o Vale do Paraíba, eu não tenho dúvida que não só o dia a dia do trabalhador, para tirar os carros da estrada, diminuir o trânsito, não vai tirar, mas vai diminuir o trânsito que nós temos para chegar hoje na capital, mas vai estimular bastante aí o turismo na região. A vantagem, inclusive, entre avião e o trem, não descartando a possibilidade do turismo aéreo também, do modal aéreo, é que você não corre o risco de cancelar o voo na última hora. Isso é muito lógico. Agora, com todo esse pacote de ações, focando no turismo ferroviário, contemplando cidades, valorizando o entorno das cidades, fazendo com que elas se tornem também vocacionadas a terem alguma fonte de renda melhor por meio do turista, por meio do turismo ferroviário, há um outro lado também do turismo ferroviário, ou da operacional ferroviário, que é a formação de mão de obra. Como você vê hoje no estado de São Paulo, a mão de obra disponível para atender toda essa revolução do turismo ferroviário ou do modal ferroviário de modo geral? Bom, mão de obra, ela é um tanto quanto crônica, né, quando a gente fala de mão de obra na atividade turística. Primeiro que quem trabalha com turismo, quem entende, quem estudou turismo, trabalha com turismo ali no dia a dia já há algum tempo, sabe que a gente procura fazer o melhor para atender os turistas. E os turistas costumam viajar principalmente final de semana, principalmente nas cidades turísticas que as pessoas, como aqui em São Roque, por exemplo, as pessoas vêm no final de semana e os bares, hotéis, restaurantes, vinícolas, transportadoras turísticas, seja rodoviária, até mesmo com o nosso trem turístico aqui de final de semana, ou melhor, uma vez por mês, que a gente coloca ele para demonstração e não para passeio por enquanto, a gente tem que ter mão de obra. Então, eu vejo os colegas reclamarem aqui que não tem gente para trabalhar no restaurante, para trabalhar na vinícola, para trabalhar com o transporte, porque muitos não querem trabalhar de final de semana. Ainda tem aquele mau hábito de que é carteira assinada de segunda a sexta, né? E hoje o empreendedor, de uma forma geral, e não só na atividade turística, muita atividade acontece de final de semana também. No sistema ferroviário nosso, é um desafio também. E é de responsabilidade não só dos empresários, poder público, mas grandes instâncias, grandes órgãos governamentais de ajudar nesse estímulo. Mas a população local, a população de uma forma geral, que a gente vê que muitos ainda precisam de trabalho, precisam de emprego, tem que entender esse mercado, como é que funciona esse mercado da atividade turística, mercado de serviços, porque a gente precisa dessa mão de obra de final de semana. Então, assim, eu acredito que em alguns setores ainda do turismo há uma dificuldade, principalmente nas cidades que têm um fluxo turístico grande. Também um outro segmento legal a ser explorado, de repente, por alguma instituição de ensino, de formação de mão de obra, a começar a desenvolver um programa de treinamento, de formação especializada no turismo ferroviário. Em Pindamonhangaba, por exemplo, nós tínhamos o núcleo de ensino ferroviário, que com o passar do tempo, realmente ele virou história. Mas eu acredito que qualquer cidade que queira, que tenha contato com o modal ferroviário, onde passa um trilho, onde vão passar trens, poderia se conectar com as outras cidades do entorno, da proximidade, e criar, de repente, um processo de formação de mão de obra. Nós estamos realmente chegando aos 60 minutos de trabalho nosso. Foi uma primeira experiência, um primeiro papo nosso a respeito do turismo ferroviário. Nós temos bastante assunto para tratar, logicamente. No seu caso específico, você indicaria quais
3 principais roteiros turísticos ferroviários hoje, para que os nossos internautas possam consultar, acompanhar. Como fazem para acompanhar essa programação, roteiros, agendas? Como é que se faz isso? Bom, nós temos, pela nossa agência, a gente tem um trabalho, a gente trabalha com vários trens turísticos, dentre eles, o trem de Guararema hoje é o principal produto, as pessoas, todo final de semana, esse feriado, estaremos funcionando aí às 10 horas da manhã, com os horários das 10 às 14h30, dia 20, 21, 22 e 23, os 4 dias, então a gente está com uma demanda boa, uma procura boa, está com uma previsão de tempo bom também, então vão passear em Guararema, é pertinho de São Paulo, cerca de 80 quilômetros, dá para fazer um bate-volta, dá para fazer um final de semana, tem boas pousadas na cidade para fazer o passeio lá de trem também, para curtir o passeio de trem, né? E nós temos o trem de Campinas-Jaguariúna. Campinas-Jaguariúna é o trem mais tradicional que nós temos aqui no estado de São Paulo, um dos mais antigos do Brasil, a vapor também, sai da cidade de Campinas, ali na estação de Anhumas, vai até a estação de Jaguariúna, são 25 quilômetros, tem várias atividades, vários serviços, e nós temos também uma programação muito bacana, que são os trens temáticos. Dia 6 de dezembro, a gente tem um trem temático saindo da Estação da Luz e indo para a estação de Jundiaí, e dali a gente faz um transfer até a cervejaria na cidade de Itupeva, a Tex Beer. É o trem da cerveja Tex Beer. É um projeto que a gente faz já, é a 7ª edição desse trem turístico, sai da Estação da Luz e a gente faz um serviço servindo cervejas à vontade para o passageiro dentro do trem, e levando até a fábrica de cerveja na cidade de Itupeva. Então, esse trem turístico acontece no dia 6 de dezembro. E as pessoas que tiverem interesse, é só entrar lá no nosso site, no Viagens, no plural, viagensdetrem.com.br. Fábio, a gente quer agradecer imensamente o seu carinho, a sua dedicação, a sua disponibilidade para estar conosco nesse primeiro momento. Ficam abertas as portas do Papo 39. Então, eu gostaria que você deixasse, inicialmente, a sua mensagem enquanto profissional especializado em turismo, doutor em turismo ferroviário também, sua mensagem para os empresários e também as suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, agradecer o seu convite, satisfação estar aqui contigo mais uma vez, para a gente bater esse papo. Para mim é um grande prazer falar sobre turismo ferroviário, é algo que eu vivo há mais de 30 anos também, então eu só posso assim passar mensagem para as pessoas que não conhecem os trechos ferroviários aí no Brasil. Nós temos vários aí, é muito bacana, tem muita coisa para ser feita. O investimento no turismo ferroviário, ele é um investimento relativamente alto. A gente precisa aí da iniciativa privada, mas ele tem também assim uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento local também, e é muito gratificante, né? Então, eu acho que aqueles empresários que querem agregar o seu equipamento, seja lá com restaurante, seja lá com alimentos e bebidas, artesanato, ou seja, empreendedores de uma forma geral, procura onde tem o trem turístico aí próximo da sua cidade, da sua região, vai lá conhecer, começa a trabalhar com o pessoal também, dê apoio às entidades de preservação ferroviária, às empresas que trabalham com turismo ferroviário, façam parcerias. Acho que tem muita coisa que dá para todos aí aproveitar o público que chegam nessas cidades para fazer o passeio. Foi muito enriquecedora essa nossa conversa, inclusive Tita Nunes está cumprimentando a nós agradecemos, transmitimos também o cumprimento a você, agradecemos àqueles que estiveram conosco e que vão estar conosco nas gravações, e fica então aí o convite para próximo Papo 39, que se Deus quiser nós vamos falar sobre reciclagem e preservação do meio ambiente pelo turismo. Fábio, forte abraço, excelente complemento de semana que nós só estamos começando, que tudo corra bem para nós. Fica com Deus. Fica com Deus também, muito obrigado. Obrigado, Tita. A Tita, ela é gestora do Museu Ferroviário lá de Sabaúna também. Ela está excelente. Muito legal. Obrigado, fique com Deus, tudo de bom para vocês.